Oi pessoal, aqui é o Lucas da Tradução LB e hoje mais uma vez eu estou aqui em Nagoya que o cliente solicitou nosso trabalho para estar acompanhando ele no escritório de advocacia. E nesse vídeo eu queria aproveitar para passar um pouco para vocês sobre uma dúvida que eu recebo com uma certa frequência sobre a relação do visto com algumas dívidas. Morando aqui no Japão, algumas pessoas por algum motivo acabam se endividando, pode ser com um cartão de crédito, né? Pode ser algum tipo de dívidas de carro, pode ser qualquer coisa, né? E acontece também que essas empresas, elas entram na justiça por falta de pagamento. Isso pode acontecer também. E acontecendo isso, as pessoas ficam com muito medo, porque ela é estrangeira, ela mora no Japão, ela precisa do visto, e fica com medo por causa que com essa dívida e ainda indo para o tribunal, se isso não vai afetar o visto dela. E explicando um pouco sobre a relação das dívidas com o visto, uma coisa que eu tenho que explicar para vocês é que, no geral, existem dois tipos de dívida. Existe a dívida que eu acho que eu posso chamar como dívida civil, que é você contra a empresa, e existe a dívida com o governo, que são os impostos. E no caso da dívida com o governo, esse que reflete com o seu visto. Então você tem que estar com seus impostos em dia, tem que pagar a aposentadoria, o roquém. Se você tiver com tudo isso em dia, não tem nenhum problema com o seu visto. Mas se você tiver alguma pendência, né, quando você for renovar o seu visto, pode ser que o seu visto não seja renovado com um tempo considerável bom. Pode ser que você consiga só de 1 ano ou 6 meses, né? Mas se tiver tudo certinho, por mais que você tenha outras dívidas que não seja com o governo, isso não afeta. No caso, as dívidas que eu estou falando aqui como dívidas civil, é você contra a empresa. E o governo, ele não interfere entre você e a sua dívida com a outra empresa. Então, por mais que a empresa ela te coloque na justiça para fazer a cobrança de alguma dívida, isso não afeta o seu visto. É claro que existem algumas outras consequências, né? Por exemplo, a apreensão de bens. Mas se for falar em termos de visto, você não precisa se preocupar. Então, resumindo, é isso. Dívidas com o governo, como imposto, pode ser que isso afete o seu visto. Mas dívidas com empresas, por mais que entre ali o tribunal, não afeta o seu visto. E essa dúvida, eu acho que é uma dúvida bem válida as pessoas saberem, né? Porque todo mundo passa por dificuldade. E como nós moramos aqui no Japão como estrangeiro e precisamos do visto para morar aqui, então é uma coisa que a gente fica com um pouco de medo também, né? Então era só isso que eu queria passar um pouco para vocês. Muito obrigado e tchau!